Amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook /programa Gente que Fala, para você participar, o chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda o telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dia Internacional da Mulher, a engenheira Carla Maia. Prazer tê-la aqui, Carla. Muito obrigada pela oportunidade. Você veio de Portugal, está no Brasil nesses dias? Sim, eu vim de Portugal e estou no Brasil até sexta-feira. Você é da Go Engenharia, empresa de consultorias e formação, tem sede em Guimarães e... No Porto e em Aveiro. E o Brasil? Qual é a tua... O Brasil, nós, devido à crise do Brasil, em que vocês se encontram neste momento, nós captamos investidores que queiram investir em Portugal, um investimento seguro, um país seguro, concorrendo a programas estruturais, e nós preparamos todo este processo desde a candidatura, à aprovação da candidatura e à sua execução. E o Dia Internacional da Mulher, como é visto por você? Eu, se calhar, não sou das que tenho a melhor opinião. Porque eu acho que não deveria existir o Dia Internacional da Mulher. Porque Sim. acho que é minimizar a mulher. Que bom, muito interessante. Acho que pode ser um dia para chamar a atenção sobre a violência que surge sobre as mulheres. Agora, não acho que tem que haver um Dia Internacional da Mulher, porque não há o Dia Internacional do Homem. O Dia da Mulher é todo dia. Exatamente. É como o Natal. É igual. Também conosco o empresário Alfredo Malafaia. Prazer tê-lo aqui, Alfredo. Prazer. Você é diretor-geral da Conepar. Me ajuda, porque A Conepar é uma empresa que tem sede em Brasília e cuida essencialmente de programas de energia renovável. Neste campo, nós temos os projetos de Pernambuco, com energia advinda de resíduos sólidos urbanos, mais a Bahia, com 4 polos, em 4 municípios, inclusive o município metropolitano, e em São Paulo, com 2 municípios, que são Pindamonhangaba e Sorocaba. a Carla é de Portugal e você é da Bahia? É outro país também? Originalmente de uma república que só existe igual na Bahia. Pelo sotaque tem que se destacar, sem dúvida alguma. Também o delegado de polícia aposentado Rubens Rezende. Prazer tê-lo aqui, Rubens. Eu que agradeço. É sempre bom, um renovado prazer estar aqui. Estava com saudade, né? Depois Você de desistiu 8 meses. de Miami? Não, continuo com o pezinho lá em Miami, mas estou fazendo uma visita aqui aos amigos. Estava com saudade de vocês, a Copé, Fausto, a Zininho, todo mundo. Porque na última participação tua do Gente que Fala, você anunciou A minha despedida, mas foi uma despedida de 8 meses, é bastante tempo, viu? Dá saudade, sim. A gente tem saudades, é um termo que só o brasileiro usa, né? Que ninguém conhece, ninguém sabe direito o que é isso aí. Mas é um sentimento gostoso, um sentimento assim que você sabe que você vai reencontrar essas pessoas. É um sentimento de espera, uma espera gostosa, que nem esperar por festa. É isso. Que bom. Também conosco o advogado Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário. Sérgio Jafé, prazer tê-lo aqui. Prazer, aí, parafraseando o Dr. Rubens, também as saudades se fez presente na minha vida. Estou muito satisfeito aí de estar aqui de volta aí ao lado aí dessa ilustre bancada, na sua apresentação. Você é autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, é isso? Exatamente. Já em segunda edição? Já estamos aí em segunda edição. O livro está sendo bastante procurado, porque ele esclarece de uma forma fácil o que é viver, né, num condomínio, tanto horizontal como vertical, e dá todas as explicações de como os seus direitos, os deveres, de uma forma fácil, principalmente para o condômino e para o síndico. Manual dinâmico para qualquer pessoa entender as questões jurídicas decorrentes da vida em condomínio
Edifício? Edilício, isso. Hã? Edilício. Chama-se edilício. Condomínio edilício. Isso, que é a mesma coisa que edifício, né? É o mesmo sinônimo. Eu já não enxergo direito. Você faz um jogo de letras aqui. Isso é culpa da Impressora. da editora. Você faz um jogo de letras aqui. Eu falei, onde é que eu estou aqui? Tem aqui, porque eu preciso de 2 óculos, né? Um para perto, um para longe e um para achar o de perto, né? Então, hoje é o Dia Internacional da Mulher, data que se tornou festiva em homenagem às mães, irmãs, esposas e filhas, mas que em sua essência é símbolo da força da mulher e do seu constante crescimento, principalmente na conquista de seu espaço no mercado de trabalho. Segundo a ONU, ainda serão necessários 81 anos para se alcançar a paridade do gênero na economia e 50 anos para a igualdade na representação parlamentar do mundo todo. Além disso, o Brasil registra denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos. Carla, quer acrescentar alguma coisa que você já tenha dito sobre o Dia da Mulher, que você entende não ser correta essa comemoração toda? Não, porque eu acho que é uma discriminação. Mais próximo. Eu acho que é uma discriminação à mulher. Mas quando se utiliza este dia para poder chamar a atenção para outros problemas que, de certa forma, atinge mais o núcleo da mulher, acho que é muito positivo. Malafaia? Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. É um dia importante em 2 vertentes da sociedade. A vertente familiar, porque não se discute que a mulher tem o papel fundamental na estruturação de uma família, na tradição do conhecimento e na formação da personalidade dos seus filhos. Num outro aspecto, que para mim são apenas 2 os mais importantes, é o aspecto da atividade profissional e econômica da mulher na sociedade, que vem a redundar na sua ação social pela formação e constituição de um mundo cada dia melhor. É indiscutível que a presença da mulher tem causado nos últimos 40, 50, 60 anos um papel de indiscutível importância na recondução da sociedade. Então, eu acredito que, por essas observações que faço, por essas enunciações que afirmo, eu digo que é muito bom que se dedique à mulher um momento de reflexão, principalmente, doutor especialista em Direito e Segurança Pública, pelas funções que brilhantemente já exerceu aqui nesse estado de São Paulo, principalmente do ponto de vista do respeito à dignidade e à integridade física da mulher, que constantemente se vê aqui maltratada, transgredida, das formas mais diversas, principalmente a mais lamentável de todas, que leva à extinção da vida. Por isso, é um dia bom para se falar. Eu quero aproveitar o gancho aí do Malafaia e da Carla, exatamente a síntese, unir aos 2 pareceres. De fato, é muito interessante aproveitar esse momento para mostrar essa dificuldade que as mulheres passam, inclusive com a dificuldade de ter o salário menor que os homens. Isso nos Estados Unidos está sendo muito discutido. As mulheres entraram em greve exatamente por essa razão. Mas, por outro lado, o que a Carla falou também, eu não vejo como fazer uma homenagem por um dia por uma questão simplesmente de gênero. Eu não me sinto assim muito bem, como também não gosto do dia da consciência negra, eu não vejo isso aí. Eu acho que deve ser o dia da consciência humana, não da consciência negra. Todos nós somos humanos, indiferentemente da cor da pele. Então, por que também o dia da mulher? Mas aproveitar, como a Carla disse, aproveitar esse dia para focar nesses problemas que as mulheres têm. Olha, a mulher tem o direito de votar aqui no Brasil há quantos anos? 50, 60 anos. Eu acho que talvez um pouquinho mais. Mais. No início dos anos 20 foi. 20?
Bom, mas depois 80 anos é muito pouco, além de há tudo. pouco tempo no código estava lá, como é que é, a mulher honesta, ela tinha que provar que a mulher era honesta. Tá, isso estava escrito no código, foi tirado agora, há pouco tempo também, não sei quantos anos, 10, 15 anos, quer dizer, como vai provar que uma pessoa é honesta? É um negócio absolutamente subjetivo. Então, eu acho que essa luta é muito importante, as mulheres estão caminhando para isso. E elas estão, de alguma forma, já tomando o lugar dos homens, não tomando o lugar dos homens, mas numa forma boa, estando lado a lado com os homens nos trabalhos, estão tendo salários equiparados aqui no Brasil, ou seja, as mulheres estão no caminho certo. E saúdo a todas. Jafé. Hoje eu também endosso todo o que foi dito aqui. Realmente a mulher tem ocupado significativo espaço. Aliás, até temos um presidente, né, não uma presidenta, que para mim não existe presidenta, e sim presidente. Mas o que me causa espécie é que eu vi uma notícia hoje que todo mundo fala muito sobre o atraso dos países árabes e tudo mais com relação à mulher, que eu também endosso, e até países africanos também, absurdo o que fazem com as mulheres lá. Mas o que me chamou a atenção é uma notícia de que nos Estados Unidos existe um estado em que permite, parece que no norte dos Estados Unidos, que permite que a mulher seja espancada pelo marido uma vez por mês. Isso saiu hoje. Pô, fala que estado é esse, para a gente fazer uma visita lá. Infelizmente, eu peguei a notícia nesse estágio, eu não tive tempo, eu ia até pesquisar na internet, porque eu fiquei estarrecido, porque lá é o primeiro mundo, lá é o país onde todos nós, aí, os países tentam se espelhar, até pela influência que eles têm, principalmente no cinema, nas artes e tudo mais, e nos deparamos com uma situação esdrúxula dessas. Uma vez por mês, a mulher pode tomar umas bordoadas ali, que está tudo certo. É inacreditável. Licença, eu vou fazer uma interação aqui. Muito provavelmente, o grande teatrólogo, escritor Nelson Rodrigues deve estar dando aulas por lá, porque ele dizia que toda mulher gosta de apanhar. O que era erradíssimo, era uma zombaria que ele fazia. A frase correta é: nem toda mulher gosta de apanhar, porque as neuróticas reagem. A frase é mais completa. Mas só as neuróticas reagem. Posso redarguir? Tem um tempinho para eu explicar, contar essa história, eu acho interessantíssimo. Quando ele disse isso, é década de 50, Sim. O noticiário, o jornalismo brasileiro caiu em cima dele. E então, os veículos de comunicação, você tinha uma televisão que não tem a expressão que tem hoje, você tinha o rádio e a imprensa escrita. Era o contexto mais concentrado dos meios de comunicação. E aí, então, essa imprensa inteira se reúne, pede a Nelson Rodrigues uma entrevista que foi marcada na beira da piscina do Copacabana Palace. E ele admitiu que prestaria um esclarecimento e que faria uma retratação pública. Era só o que se queria para poder pacificar o desconforto da opinião pública. Aceitou, marcaram dia e hora, e lá vai Nelson Rodrigues para o Copacabana Palace, e a imprensa se reúne, e ele fez a seguinte exigência, só tem uma exigência: toda a imprensa se fará representar por um colega que vocês elejam. Eu só responderei uma única pergunta e a um único jornalista. O pacto foi feito e o jornalista que foi designado, eleito ali por todos, fez a pergunta. Então, Nelson Rodrigues, você sabe que está aqui porque toda a sociedade se encontra, vamos dizer assim, chocada com suas declarações, e está aqui para se retratar. Diz: perfeitamente, eu vou me retratar. Então, responda: toda mulher gosta de apanhar? E ele disse: não, nem todas, só as normais. Foi assim. Perfeito. Rubinhos, apenas para deixar
né, registrado corretamente, no Brasil as mulheres podem votar desde 1933. Isso, Constituição de 33. 33 foi a Constituição. Depois da Revolução, de 32, Sim, feita sim. pelos paulistas. 33. Quase metade do século XX, né? Exatamente isso, né, mais de É de Getúlio. de 80 anos. Há mais de 80 anos. O STF, Supremo Tribunal Federal, começou a publicar o resultado do julgamento que definiu o rito de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso. Hoje será publicado um complemento do acórdão com a íntegra dos votos dos ministros. É a partir da publicação de todo o teor do acórdão que as partes poderão recorrer em até 5 dias na decisão do STF, questionando eventuais omissões, contradições, obscuridades e tudo mais. Jafé, você que é advogado... Na verdade, isso aqui são chamados embargos de declaração, ou seja, os envolvidos podem, num processo judicial, alegar que a decisão contenha uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão, e, inclusive, também tem um outro aspecto, chamado o erro de julgamento. Manifesto erro de premissa, quando a decisão se calca numa premissa equivocada. Aqui, eu também vi, também no noticiário, e depois até fui comparar, dizem, quer dizer, o que está se alegando é que houve uma omissão do texto da lei, que trata da matéria do impedimento de um presidente, e que essa omissão levou a um julgamento equivocado. Alguns trechos foram omitidos pelo relator não, por um dos ministros, não o relator estava dando provimento ao que já havia sido decidido na Câmara, e este outro ministro, interpretando da maneira dele, ele omitiu, suprimiu trechos, e isso levou ao resultado distorcido da votação, e que agora pode ser discutido pela via desses embargos, chamados embargos declaratórios. É exatamente isso. Foi o ministro Barroso, não? Exatamente. Ele leu e no finalzinho dizia o seguinte, que eu não vou falar de cabeça, eu também não lembro. Eu não estou lembrando direito de cabeça, mas de qualquer forma ele dizia que não podia ser uma disputa aberta. Isso, ele não vedava. Ele não vedava, ele falava, E ele falou uma coisa, ele não leu a última frase aonde dava, esclarecia a possibilidade de ser. De ser a votação fechada. Fechada, exatamente. Que poderia, a votação será fechada, e ele leu até lá e não leu essa última frase. Inclusive, e levou a erro todos os ministros que estavam presentes. E agora estão discutindo isso aí. Eu acho até que é má fé, porque é impossível uma pessoa ler aquilo e esquecer a última palavra, que muda completamente o sentido de tudo que ele falou. E se tratando do ministro, da Corte Suprema do país. Né? Malafaia, Sim. Como é que você analisa isso? Você como empresário, né, que já exerci funções em nível nacional, internacional, cuidando de assuntos ligados à chamada instituição dos direitos, Sim. Não é? Então, a gente convive com o direito de um modo geral e, em particular, com o direito desse país. Os embargos são naturais, são para esclarecer dúvida que surja de uma decisão. Agora, eu acho que a questão está muito mais na raiz. Nós tivemos, em 1992, o impeachment do presidente Collor. Esse processo de impeachment transcorreu sem que qualquer instituição, judiciário, Câmara, ou o próprio executivo, ou segmentos da sociedade, viessem para dizer que o rito, que o processo não era válido. Aceitou-se como válido, tratou-se do assunto, executaram-se as penas, como bem assistimos aqui como brasileiros. Muito bem, surge um caso idêntico, que é levar ao Congresso a sugestão e a votação de um novo impeachment, fundamentando, de novo, em crime de responsabilidade do presidente. E aí já não valem mais as regras, ou
o rito do processo do impeachment do ex-presidente Fernando Collor não valeu, ou este vale. Há uma distorção. Há uma distorção, há uma dupla interpretação, como que fosse moda. Hoje se usa a gravata de uma forma, já passaram-se 10 anos disso, 20 anos, vai se usar de outra maneira. Antigamente combinávamos a calça com a camisa, hoje não combinamos mais, como se o direito fosse modismo. Na verdade, já tínhamos um processo elegantemente conduzido pelas instituições brasileiras entre os anos de 92 e 93, que todos assistimos e batemos o martelo dizendo é correto o processo. Tá certo. Apliquem-se os resultados dele, as decisões advindas dele. Daí a pouco, tudo se repete, os atores iguais, as razões idênticas, as instituições iguais, é outro rito. Me causou grande estranheza e nos causa na vida pública, na vida social e política e administrativa do país, uma grande balbúrdia. Claro. Que serve, me permita só concluir, que só serve a quem tem que tirar proveito dos imbróglios. É isso mesmo, Malafaia tem toda a razão, e foi esse o argumento usado pelo ministro Barroso para defender que houvesse uma eleição aberta e não fechada. E, para defender exatamente isso, o mesmo procedimento que houve no impeachment do presidente Collor, ele leu aquilo que estava na lei. E na última frase, ele não leu, que distorceu. E ele falando que devia seguir o mesmo ritual que foi seguido anteriormente. Quer dizer, ele usou um argumento e depois virou o jogo contra aquele argumento. Isso é que vai apontar contradição pelos embargos. Exatamente, Ou seja, isso aí que com certeza vão apresentar. E fora a omissão, porque ele se refere à lei, mas não se refere no seu todo. Então, acho que, até para a gente só dar um arremate aqui, eu entendo, Malafaia, que a sua fala está correta, só digo o seguinte, hoje os atores não são os mesmos, e as motivações não são as mesmas. Hoje existe uma motivação política que antes não existia. Era só de jurídica, foi para política. Mudou o elenco. Mudou o elenco. Carla Maia, você que é engenheira, CEO, é isso? É assim que se pronuncia em Portugal? Sim. É assim? É isso CEO. mesmo, sim. Da Goa Engenharia, empresa de consultoria e formação, sedes em Guimarães, Porto, em Portugal. Você informou a gente no início do Gente que Fala que a sua função no Brasil hoje é captar possíveis interessados em investir em Portugal. Como é que você, como empresária, não é o ramo de engenharia que você atua, como você, empresária, vê a situação brasileira neste momento? Há alguns dias você está no Brasil, então tem acompanhado tudo o que acontece. Para alguém que procura investidores para o seu país, qual a tua análise sobre o Brasil neste momento? É possível você... Sim. O que eu acho relativamente ao Brasil neste momento é que o facto da crise que existe, a desconfiança que existe nas pessoas, no poder político e a falta de segurança mesmo em termos de investimento, faz com que o nosso país seja uma oportunidade. Nós neste momento também temos alguns processos, não da mesma dimensão do Brasil, a decorrer em Portugal. Ou seja, mesmo dentro da Europa existe uma forma de tentar limpar a corrupção. É uma bandeira também da União Europeia. Tivemos também há pouco tempo um ex-primeiro-ministro preso, esteve preso durante 11 meses, ainda sem acusação, mas efetivamente é uma investigação que está a decorrer. Temos outras situações, porque um dos graves problemas de Portugal com a crise foi a banca, em que existe uma procura de culpados e que por enquanto ainda também não se encontrou. Mas temos também estes problemas, não da mesma dimensão, porque estamos a falar de países completamente diferentes, mas achamos que o facto de o país não ter confiança, a situação que está completamente grave no Brasil, faz com que Portugal possa ser uma porta de entrada às empresas brasileiras, seja para o mercado europeu, seja para o mercado africano e mesmo para o resto do mundo.
A tua área específica seria a construção civil lá? Não. Não? A construção civil, desde 2008, foi uma área que arrefeceu e tínhamos uma classe de engenheiros civis que teve mesmo que deixar o país e procurar outras oportunidades. As grandes construtoras deslocaram-se e dedicaram-se a trabalhar em África, onde existe o potencial de construção. Neste momento, o nosso foco é a reindustrialização. Ou seja, neste momento pretendemos empresas industriais voltadas para a internacionalização. Portugal saiu da crise com uma única forma de encontrar uma oportunidade, foi internacionalizando-se, vendendo-se, abrindo para o mundo, diminuir as importações e exportando. Foi aqui que nós encontramos a nossa porta de saída. Rapidamente, todas as empresas portuguesas que só trabalhavam no mercado interno, é um mercado sem escala, readaptou-se e foi procurar mercado no mundo. Quando a gente estabelece uma comparação entre Brasil e Portugal, a dimensão territorial, a diferença é... Eu acho que comparação só pode mesmo haver na língua. Sim. Porque o resto não tem comparação possível. Maravilha. É isso aí. Resumiu muito bem. Não há. Só na língua. Acabou o resto da pergunta. Parabéns. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP, conosco. Vamos falar desta luta contra dengue, chikungunya e zika. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, enquanto o meio mais eficaz que se tem informação de combate à doença, que seria a vacina, não chega, ou como as pessoas devem agir? Então, Zancopé, a campanha de conscientização contra a dengue do Ministério da Saúde chama a atenção para a importância da limpeza para se eliminar os focos do mosquito Aedes. Sempre é dia de faxina, não dê folga para o mosquito da dengue. Reforça a campanha. Material alerta. Se o mosquito pode matar, ele não pode nascer, destacando que o mesmo inseto também transmite os vírus chikungunya e zika. A campanha está sendo vinculada pela TV, rádio, internet e redes sociais. E em 15 minutos é possível fazer uma vistoria nas casas e eliminar os locais que podem se transformar em criadouros do Aedes aegypti. Gisele, além dessa campanha, qual outros métodos de combate estão em ação? O governo federal aumentou a capacitação de pessoas dos estados e municípios para identificar locais de proliferação do mosquito e também distribuir inseticidas e kits de combate. O Ministério da Saúde repassou até novembro 1,25 bilhão aos governos estaduais e municipais. Também as tropas do Exército Brasileiro estão em ação para ajudar o desmonte de focos de proliferação do mosquito. Novas tecnologias para a eliminação desses focos estão em estudo, como, por exemplo, a liberação de mosquitos transgênicos capazes de copular com as fêmeas do Aedes aegypti, sem que a larva se transforme em um novo inseto. Também a distribuição de telas com inseticida para populações mais afetadas e infecção dos mosquitos com uma bactéria que gera a esterilidade das fêmeas e a vacina contra a dengue, que deve demorar ainda uns 2 ou 3 anos. Gisele, há algum tempo, quando surgiu este assunto, se dizia que o mosquito só procurava água limpa. Parece que a coisa mudou agora e já se reproduz em água suja. Para o mosquito, o local deve conter apenas água e sem matéria orgânica em decomposição. Isso basta. Em uma fossa, por exemplo, quando o sedimento desce, a água se torna limpa para ele. E não é só isso, né? Por isso a definição de água limpa para o mosquito é muito relativa. E mais, se não houver um recipiente com água limpa, ele procura a menos limpa até chegar ao esgoto. Tudo pode se transformar em foco. E qual ambiente é considerado ideal para o Aedes aegypti se reproduzir? Acredita-se que a fêmea do mosquito coloca o ovo na água, mas na verdade ela coloca na parede dos depósitos. Ela precisa que o recipiente tenha paredes, por isso não pode colocar ovos em rios, por exemplo. O fato de a água estar parada ou não influencia pouco,
mas a fêmea tem sim preferência por água parada, locais mais escuros, paredes porosas que fixam melhor os ovos e pouco movimento. São esses os depósitos predominantes para o mosquito. Gisele Souza, agradeço mais uma vez a gentileza da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, para conosco. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o delegado aposentado Rubens Rezende, a engenheira Carla Maia, que é da Goa Engenharia, CEO da Goa Engenharia, empresa de consultoria e formação com sedes em Guimarães e Porto, em Portugal. Ela está no Brasil. Há quanto tempo você está no Brasil? Cheguei sexta-feira. Chegou sexta-feira e vai embora sexta-feira? E venho para o próximo mês. São 15 dias apenas aqui? Não, 8 dias. 8 dias, nem sim. 15. Ah, sexta Sim. agora e vai... Esta última sexta, sim. Ah, sim. Então... Mas ela tem vindo bastante para cá. Ela veio há 2 meses. Só pulou o carnaval, né? Quando eu perguntei para ela, e o carnaval? Não, o carnaval eu quero passar no Porto. Eu não entendi isso direito. Temos uma parceria cá com... mais próximo. Nós temos uns parceiros cá que, quando nós cá chegamos, já temos todos os agendamentos feitos e que nos seguem a agenda de forma muito cuidada. Portanto, todo aquele tempo que nós estamos cá é muito rentabilizado, porque o trabalho de casa é todo feito cá. E por que não veio no carnaval?
Porque brinquei lá em Portugal. Mas não se compara o carnaval de lá. Não há comparação Não há, possível. não há da mesma, mas a língua é A língua mesmo. É mesmo. Até as marchinhas são as mesmas, né? Também conosco o empresário Alfredo Malafaia, que é diretor-geral da Conepar, Empreendimentos Ambientais, Consultoria e Participação, e o advogado Sérgio Jafé, que é advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico não é padecer do condomínio. É verdade essa afirmação? É verdadeira? Sim, desde que o síndico saiba se conduzir, você tem que se conduzir. Tem que ler o livro para não padecer. Aqueles que não leram, hoje Quem estão não lê padecendo. vai padecer. Tá Mas certo. a crise nos condomínios, qual é o reflexo que isso produz nos condomínios no momento? Inadimplência. A falta de recursos financeiros, essa crise, ela reflete justamente no bolso das pessoas, e especialmente naqueles que moram também em condomínios, em que muitas vezes deixam de pagar as suas contribuições condominiais e, com isso, comprometem o caixa do condomínio. O condomínio não objetiva lucro, o condomínio objetiva tão somente uma arrecadação para fazer frente às suas despesas para a conservação do capital comum, do patrimônio comum, que é o próprio edifício e as suas áreas comuns. Mas, Jafé, o condomínio tem leis específicas. Ele tem lei específica que específicas. trata. Veja, a questão da inadimplência, a questão da crise leva com que muitas vezes não se alcance essa meta orçamentária. E o que acontece? Às vezes o síndico é obrigado a se lançar mão de uma verba que estava destinada a um fundo, que estava destinada a reformas e previsto o rateio até para provisão de 13º, e de repente lança a mão desses recursos para poder suprir o caixa. E se constituem nas chamadas, vamos dizer agora, são pedaladas sindicais, né? Então, o que acontece? Você tira o recurso de onde não deveria tirar para se colocar em outro, para suprir as necessidades básicas, né? O orçamento de um condomínio não se compara com essas essas ciclovias que as pessoas pedalam no nosso país. Não, mas você sabe que tem síndico que superfatura as coisas. Inclusive, nós já tivemos vários casos de síndicos que realmente aproveitam da boa-fé dos condôminos e surrupiam assim o dinheiro, fazem obras superfaturadas, quer dizer, guardadas as proporções, o condomínio é uma microcomunidade e tem que ser gerida com honestidade. O que acontece? A pessoa depois não paga o condomínio, o que ele pode sofrer? Ele pode sofrer a perda do imóvel. Então, por isso que eu disse que são leis específicas. Exatamente, são leis específicas. É um dos poucos casos em que a lei ainda permite, né, a retomada do imóvel, ainda que seja a retomada, não, a levar o imóvel à praça, a uma asta pública, por falta de pagamento de condomínio, ainda que seja bem de família. Malafaia, a Conepar, Empreendimentos Ambientais, imagino que seja na área específica que está em moda, que é preservação ambiental. Ontem, por exemplo, eu tive a honra de ser convidado pelas faculdades FADISP e ALFA, nos cursos de Direito e Pós-Graduação, para fazer uma palestra dessa natureza: atividade econômica e proteção do meio ambiente, ou proteção ambiental. O termo hoje é sustentável. Sustentabilidade, certo? Perfeitamente. Sustentabilidade. Pois é. Então, alguns são os fatos que levaram a Conepar e as empresas que com elas são ligadas a tomar esse destino. Nós, dirigentes e diretores destas empresas reunidas, lideradas pela Conepar, viemos, em grande parte, da experiência da vida pública, nos cargos que exercemos, tanto em nível estadual, cada um no seu estado, em nível federal e em nível internacional, como eu sou um destes casos. Entendido que terminávamos assim uma etapa da vida, longe estava de descansarmos ou de nos descuidarmos das obrigações que entendemos ter com a cidadania, com a sociedade.
E nasce a Conepar e essa articulação de empresas com o objetivo de, após analisar as circunstâncias vigentes do processo, do fato energético, de conhecermos as dificuldades que teremos nos próximos anos com os meios fósseis de fornecimento de energia, de geração de energia, de conhecermos as dificuldades de continuar daqui para ali a inundar áreas, prejudicando o meio ambiente. Portanto, não é mais tempo das grandes hidrelétricas. Elas foram feitas, mas dificilmente se repetirão. Conhecendo-se tudo isso... As que aí estão, vão continuar. Vão continuar, evidente. Certo? Mas essa procura de novas fontes de energia é o que indica para o futuro. Isso é indiscutível. E que sejam elas renováveis e, de preferência, não atinjam o meio ambiente. E, se ainda por cima puderem melhorá-lo, melhor. Daí porque criamos 3 programas que vêm sendo articulados e tratando-se de serem implantados no Brasil. Mas no Brasil me parece que é muito difícil se conseguir a implantação de energias alternativas, sistemas de energia alternativa, porque vamos colocar simplesmente no que você citou aí, as hidrelétricas, né? Sim. Parece que nós não conseguimos nos dissociar dessa energia, porque nós temos a eólica que... Mas vai com o tempo. Sim. Vai com o tempo. Esse instrumento que nós estamos usando agora, que é a televisão, não nasceu assim, não começou assim. Houve uma resistência muito grande em favor do rádio, e por isso, com muita inteligência, e eu quero parabenizar ao programa, a direção do programa, fazer isso em 2 modos, pela via televisiva e pela via do rádio, abraçando-se assim as 2 grandes tendências que vigoram em nossos dias na pleiade da comunicação social. Eu vou complementar a informação que circula. Sim. Quando se fala em energia eólica, aqueles que não querem na região sul dizem que o vento aqui é mais fraco do que o vento do Nordeste. Sim. Então, eu posso falar sobre isso. Não, tudo bem. Eu acho que são argumentos tão frágeis. Tão apegados ao rádio quanto justificavam não ter a televisão. Depois isso se implanta, se torna natural, e aí então a sociedade vê que não, como era antigo o modo que procedíamos antes, e começam as críticas à própria sociedade na medida em que ela avança. Me permita fazer 3 colocações pelos 3 veículos de geração de energia que eu penso indicam, acenam para o futuro. Aí eu falei que essa é uma decisão voltada para praticar atividade econômica, entretanto, sem prejudicar a sustentabilidade. Mas eu dizia que tem 3 vertentes aí. Uma é aquela que você, as 2, melhor, que você não atinge, não prejudica, mas também não faz nada pelo meio ambiente. São a eólica e a solar. Agora, tem uma outra que essa nós colocamos muito mais reforços no sentido de realizar, que é a energia advinda de resíduos sólidos urbanos, ou seja, do lixo, como é vulgarmente chamado por todos nós, e classificado como o grande problema da sociedade. Os prefeitos reclamam, a União Federal resolveu legislar e regular isso, e que você gera energia, transforma em outros produtos e ainda por cima, aí sim, faz um grande benefício à natureza e ao convívio social. Dentro desta tendência nossa, deste credo nosso, desenvolvemos 3 projetos. Eólico, na nossa estação do Rio Grande do Norte, precisamente em Macau. Resíduos sólidos urbanos, uma estação, um polo em Pernambuco, 4 outros na Bahia, e agora concluindo-se a articulação institucional de mais 2 outros aqui no estado de São Paulo. Encontramos, da parte dos governantes, todos eles, independentemente de posição partidária ou credos ideológicos,
boa vontade e cooperação de todos eles a entender a importância da implantação de programas assim para a melhoria da sociedade dos dias futuros. Quero aproveitar a oportunidade, já falando da boa vontade de quem coopera e vem cooperando com estes programas, para citar aqui a figura do Dr. Fausto Camunha, que se sensibilizou de toda sorte com isto mesmo, com estes programas de geração de energia a partir de fontes renováveis, a quem devo a visita de estar aqui e que terá sempre de nós todo o reconhecimento, toda a atenção e, com certeza, a gratidão, porque, como homem público, já conhece isto, quando lhe faz justiça o público de São Paulo, a sociedade a quem ele serviu por tantos anos. Perfeito. Uma justa referência, sem dúvida. Com certeza que sim. Eu sou suspeito para falar do Fausto, vai ser totalmente suspeito, mas agradeço. Em nome dele, eu agradeço a referência, a tua gentileza na referência. Rubens Rezende. Oi. O governador Alckmin diz que a questão da água em São Paulo está resolvida. Espero que esteja mesmo, né? Quando eu saí daqui, há 8 meses atrás, era um problema seríssimo. Estavam falando que as pessoas iam morrer de sede, que tinha gente comprando caixa d'água para colocar não sei aonde. Muita gente comprou. Muita gente comprou. Aqueles tambores, as tambores, exatamente. E fiquei 8 meses fora, 9 meses, e voltei e vejo que as represas já estão cheias, já estão tudo. Eu não acredito muito nessa previsão do fim do mundo, não, viu? Eu acho que a chuva sempre foi cíclica. A Sabesp sempre cuidou disso com muito cuidado. É uma empresa grande, é uma empresa conhecida, é uma empresa que todos nós devemos admirá-la. E vejo agora, com bastante alegria, que realmente aconteceu isso. Choveu a beça, até demais, né? Teve alagamentos aí, vários. Mas os alagamentos tem sempre. O problema é que a água que alaga o Jardim Pantanal não chega na Cantareira. Não, e o problema do alagamento também Esse é mais um detalhe. Principalmente chove aqui embaixo, a Cantareira está lá em cima. Mas parece que a Cantareira já está com o nível dela de 50%, né? Já passou da fase crítica. Mas o problema do alagamento na cidade de São Paulo já é um problema de educação. Por que alaga a cidade? Porque o pessoal suja, é lixo para cá, é lixo para lá, estão jogando bituca na rua, não sei, isso vai se acumulando, vai para os rios, impede a calha da água fluir normalmente e acaba alagando. Não tem como. A manutenção é boa, é isso que precisa ver, né? Porque a o poder público cabe. Mas vamos por partes aí, né? A manutenção disso aí seria da prefeitura. Exatamente. Então aí é um problema já diferente. A pergunta era com relação ao governador. A manutenção disso, a limpeza. O governador disse que a falta d'água terminou. Não, falta d'água terminou. Então até aí. Agora, realmente a manutenção dos bueiros, a manutenção disso aí para que a água flua, que a água corra. É diferente. Aí já né? não é Estado, aí já é município. Aí é município, municipal. Como competência municipal, exatamente. Aí que eu não vejo que outro dia, anteontem, aí eu vi São Paulo alagado. Estava gente andando de barco no meio da rua. Um negócio. O melhor exemplo da falta de manutenção é o viaduto Guadalajara. Não conheço o viaduto Guadalajara. É aquele que liga o Largo São José do Belém ao Largo Birajara. Ele alaga lá em cima. Ela alaga em cima do viaduto, que não é por baixo. Me permita uma observação de reforço. Ele alaga ali em cima, não é lá de embaixo, não é lá de Uma observação de reforço a esse que o doutor Rubens acaba de afirmar, no sentido, vamos dizer assim, mais histórico. Olha, chuva sempre haverá, seca sempre haverá. A observação pode ser praticada pela via da história. Essa coisa da sazonalidade da precipitação climática, ou meteorológica, melhor dizendo. Nós tivemos uma belíssima arca feita por Noé, porque choveu demais. Nós tivemos uma das grandes obras literárias deste país, o 15, que lança uma das grandes escritoras brasileiras, Raquel de Queiroz, que já foi presidente da Academia Brasileira de Letras, referindo-se à maior crise de seca que o Brasil passou em 1915, e por isso mesmo o livro levou o nome de O 15. Então, isto sempre haverá. O senhor está certíssimo. Está registrado na história por ações
memoráveis do homem. Sim, e vidas secas, inclusive, né? Graciliano Ramos. Também. Que mostra bem como é que é a vida no Nordeste, como é que é tudo isso. É verdade, mas isso é cíclico e a gente não pode ficar se prendendo ao modismo. E aí eu entendo que o governador diagnosticou corretamente. Está superada a crise hídrica. É uma outra coisa. Carla Maia, quando a gente conversava instantes sobre a tua captação de recursos, empresários e interessados, a gente situou o teu trabalho em Portugal, mas você falou na África também. A tua representatividade se estende na África. Em quais pontos? Nós temos alguns países com quem temos feito algumas missões empresariais, nomeadamente com Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, com o Senegal, neste momento com a República Central Africana, que está no momento em eleições. E são países que estão a iniciar do zero. Vai ser necessário fazer aeroportos, vai ser necessário investir em toda a área social, na área de escolas, na área dos hospitais. E aqui nós ajudamos a internacionalizar as empresas, levamos as empresas até estes países, abrimos de certa forma ao mercado para que estas empresas consigam contratos para desenvolver os seus trabalhos. Portugal e os portugueses sempre foram um povo muito trabalhador e sempre foi um povo muito bem visto pelos outros. Hoje, a África é uma porta aberta aos portugueses por todo o seu registro do passado. Somos um povo muito bem-vindo e tenho a certeza absoluta que todas as empresas que tentam chegar à África através de Portugal têm um caminho mais facilitado. Há quanto tempo você mantém essa proximidade com o Brasil? Nós já estamos com, portanto, estes encontros com o Brasil há cerca de 1 ano. Já houve manifestação de interesse? Já temos 3 contratos fechados. Já na parte da realização? Exatamente, sim. Não apenas ainda nas tratativas. E uma das empresas com um produto bastante inovador que tem a ver com o coco. Detergentes para o coco, sabão de coco. Subprodutos do coco. Exatamente, sim. Coco Sim. Portanto, são produtos para beleza, para detergentes, para a roupa, que vão ser desenvolvidos em Portugal. Tem como objetivo o mercado europeu e o mercado africano. Daqui para lá, da França, Portugal. Da África? Sim. Não. Não, de Portugal do Brasil para Portugal? De Brasil para Portugal e de Portugal para o resto do mundo. A empresa está a ser montada em Portugal. Sim, a empresa passando para lá. Sim. Ok? Nós também, quando montamos uma empresa lá, nós temos parcerias com prefeituras, em que os empresários conseguem o terreno com os contratos de comodato, que podem ser de 20, 30 ou 40 anos, com um custo de cerca de €1 por ano, e ao fim de 20 anos, quando forem fazer a compra do terreno ao preço do mercado, esse valor também é deduzido nessa compra. Ou seja, acaba por ser uma ajuda ao investimento. Têm o terreno em zonas industriais completamente infraestruturadas e a cerca de 20, 30 metros de Aveiro ou do Porto de Leixões. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Eu agradeço a tua gentileza de ter participado conosco. Espero que tenhamos a oportunidade. Sim, eu gostaria de deixar, se fosse possível, o nosso contacto cá no Brasil, que é o nosso parceiro Marcos Rezende, e o número de telefone é 11999 66 4491, porque nós não dizemos meia, dizemos 6. Você já aprendeu a dizer meia. Pode repetir? Esse 11 é São Paulo. 11 é São Paulo. 999 66 4491. Grato por ter vindo a Gente que Fala. Rubens Rezende. Obrigado pelo convite. Eu posso fazer um depoimento aqui rapidinho? Eu tive o ano passado visitando a Carla lá em Portugal e eu acompanhei esse empresário que estava falando lá, do coco, e eu fiquei realmente encantado com a infraestrutura do país. Portugal fez a sua lição de casa. Portugal é um país que recebe o brasileiro como irmãos, que somos irmãos mesmo, somos descendentes dele. Só isso, quero dar esse depoimento aqui de público para deixar registrado a gratidão que
que ontem senti de ver os brasileiros sendo recebidos daquela forma lá pela Carla e pelos portugueses. Quando estiver no Brasil, lembre-se do Gente que Fala. Lembrarei. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço. Meu querido Sérgio Jafé, ser síndico não é padecer no condomínio. Onde eu encontro? Em todas as principais livrarias, Livraria Cultura, Saraiva, da Tem Vila. um site que se possa acessar? Os próprios sites das próprias livrarias se encontram. Graças a Deus o livro está sendo aí muito bem aceito, até pela simplicidade com que expõe as questões condominiais. Então, em São Paulo, está sendo agora vendido no resto do Brasil, nas maiores livrarias o livro já está presente. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço aí pelo honroso convite aí seu e de toda a sua equipe aí. Muito obrigado. Alfredo Malafaia, que bom que tenha vindo ao nosso programa. Em princípio, agradeço ao senhor pela gentileza, pela lhaneza com que me recebeu, pela lhaneza com que tratou a todos os seus convidados aqui. Agradecer à equipe, das equipes técnicas de direção e produção que interferiram para este fim e, em particular, fazer à senhora, em nome do nosso povo brasileiro, uma referência. Quero agradecê-la em nome de todo brasileiro consciente, que conheceu a crise nacional dos últimos, principalmente, 2 anos, e que nem sempre recebeu de um ente estrangeiro, foi tratado por um ente estrangeiro como a senhora está nos tratando, não é? Com lhaneza, com respeito e com a mão estendida para viabilizar as soluções que nós tanto precisamos na diversificação de investimentos, no momento em que aqui se fala em paralisação econômica e de reflexo social. Obrigado à senhora, e sei que quem nos ouviu está concordando com essa minha observação em agradecê-la. Espero que nosso povo lhe compreenda cada vez melhor e que aperte cada vez mais os laços de afinidade social, econômica e financeira com o seu projeto. Muito obrigada. Malafaia, grato mais uma vez por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.